Você está aí, vivendo sua rotina normalmente. O céu está claro, o sol brilha como sempre, mas então, sem aviso algum, ele simplesmente desaparece. Não explode, não entra em colapso, apenas some. O que aconteceria com a Terra se o Sol apagasse agora? Nos primeiros 8 minutos, nada mudaria. A luz que nos aquece leva cerca de 8 minutos para chegar aqui. Ou seja, o planeta continuaria funcionando normalmente por esse breve período. Mas depois, o impacto seria devastador. A primeira coisa que sentiríamos seria a escuridão absoluta. O céu se tornaria um breu completo. Sem o Sol, a Lua não refletiria mais nada. E o mundo mergulharia em um silêncio gelado e assustador. As estrelas, por outro lado, se tornariam visíveis como nunca antes. A Via Láctea brilharia com força, em contraste com o colapso que estaria começando aqui na Terra. Sem o Sol, a fotossíntese cessaria instantaneamente. As plantas deixariam de produzir oxigênio e todo o ecossistema começaria a colapsar. Em poucas horas, a base da cadeia alimentar seria comprometida. Sem plantas, sem vida, sem equilíbrio, o caos se instalaria. A temperatura, claro, também começaria a cair. Nas primeiras 24 horas, a Terra já estaria com temperatura média abaixo de zero. Em uma semana, o frio alcançaria 18 degrees, e em um ano chegaríamos a incríveis 70 degrees. Um planeta congelado, hostil, sombrio. Os oceanos congelariam em camadas. Mas, curiosamente, não por completo. O fundo dos mares ainda guardaria calor vindo do núcleo da Terra. E seria lá que, talvez, as últimas formas de vida sobreviveriam por mais tempo. As cidades entrariam em colapso. A energia solar desapareceria de imediato. A agricultura morreria. E o que restaria seriam sociedades tentando sobreviver em abrigos subterrâneos, dependendo de energia nuclear ou geotérmica. Uma realidade digna de um apocalipse. Agora, imagine o desespero. O céu escuro, o ar frio, as comunicações falhando, e a humanidade dividida entre o pânico e a tentativa desesperada de resistir. E sabe o mais chocante? Tudo isso é cientificamente possível. Essa hipótese, embora extrema, nos ajuda a entender o quanto dependemos do Sol e como a vida é frágil diante da vastidão do universo. E se você, assim como eu, se fascina com esse tipo de mistério, saiba que isso é só uma amostra do que está no nosso e-book exclusivo. Ele se chama Segredos Inexplicáveis, Sem Mistério. E sim, sem mistérios reais que desafiam a ciência e a história. Lá, você vai encontrar desde fenômenos cósmicos como este até enigmas antigos que a ciência ainda não conseguiu decifrar. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura ciência com mistério e reflexão, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos, porque a qualquer momento, o inesperado pode acontecer. Sem o Sol, a Terra mergulha não apenas na escuridão, mas em um colapso climático, biológico e social. Mas por quanto tempo conseguiríamos sobreviver nesse cenário? As primeiras semanas seriam marcadas por um êxodo em massa. Milhões de pessoas tentariam fugir do frio, migrando para regiões com fontes naturais de calor. Locais com atividade geotérmica, como a Islândia ou partes do Chile, poderiam se tornar os últimos refúgios naturais da humanidade. Mas não haveria espaço, comida ou estrutura para todos. Cidades subterrâneas começariam a ser exploradas com mais urgência. Não aquelas de ficção científica, mas bunkers reais, já usados por governos e elites ao redor do mundo. Embaixo da Terra, ainda seria possível manter temperatura controlada e usar energia nuclear para gerar eletricidade, luz artificial e calor. Esses abrigos se tornariam os novos centros de civilização, pelo menos enquanto durassem os recursos. Agora imagine, um mundo onde a superfície se torna inabitável. Sem agricultura, sem sol, sem vida visível. A única chance seria recriar a natureza sob a terra.
fazendas hidropônicas iluminadas artificialmente, oxigênio reciclado, água purificada. A tecnologia nos daria um pouco mais de tempo, mas não muito. Com o congelamento dos oceanos, o ciclo da água se quebraria. Sem evaporação, não haveria mais nuvens. Sem nuvens, sem chuva. Rios secariam, lagos congelariam. A escassez de água potável se tornaria um dos maiores problemas da humanidade, talvez maior até que o frio. E quanto aos animais? A maioria não resistiria nem ao primeiro mês. Só criaturas abissais, que vivem nas profundezas do oceano, ou bactérias extremófilas, capazes de sobreviver em ambientes hostis, teriam alguma chance. Em questão de meses, a biosfera terrestre entraria em colapso quase completo. Mas, ironicamente, a Terra continuaria girando. O planeta não pararia de se mover. Ele apenas se transformaria em uma bola de rocha congelada vagando pela escuridão do espaço. Silenciosa, vazia, como já aconteceu com tantos outros corpos celestes. E os humanos? Talvez pequenos grupos sobrevivessem por décadas, escondidos, adaptando-se, lutando contra a falta de recursos, contra o desespero, contra a própria natureza. Mas não por muito tempo. Sem o sol, tudo morre. Tudo congela. Tudo silencia. E se você acha que isso parece um exagero, lembre-se, tudo o que conhecemos como vida depende de uma única estrela. Uma estrela que brilha a 150 milhões de quilômetros daqui, mas que se desaparecesse, levaria todo o nosso mundo com ela. Mas por que pensar nisso? Porque imaginar o impossível nos faz valorizar o que temos. Nos faz refletir sobre o quão frágil é a existência e o quanto ainda há para entender sobre o universo, sobre a vida e sobre nós mesmos. Se o Sol deixasse de existir, não seria apenas o fim da luz e do calor. Seria o fim de tudo o que conhecemos. Toda a estrutura da vida na Terra, toda forma de existência, está delicadamente equilibrada em torno da presença dessa estrela. Mas pensar nesse cenário também nos revela algo profundo: a fragilidade da civilização humana. Somos uma espécie que construiu arranha-céus, atravessou oceanos, criou supercomputadores. Mas bastaria a ausência de uma única fonte de energia natural para sermos empurrados de voltas à escuridão. E se isso não for suficiente para nos fazer refletir, considere o seguinte: o Sol não é eterno. Cientificamente falando, ele vai morrer um dia. Não agora, claro. Isso deve acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Mas o fim já está programado. O Sol vai crescer, se transformar em uma gigante vermelha e, eventualmente, consumir os planetas mais próximos. Talvez até a Terra. O universo é assim, imenso, magnífico, mas também impiedoso. E isso nos leva a outra questão fascinante. Será que somos os únicos que já passaram por isso? E se houverem civilizações em outros cantos do universo que já enfrentaram o colapso de suas estrelas? Será que conseguiram escapar? Será que evoluíram o suficiente para migrar para outros sistemas? Ou desapareceram no silêncio, como um sussurro congelado no vazio? Essas perguntas continuam sem resposta, mas servem como um lembrete. A vida é rara, preciosa e temporária. Estamos flutuando em uma rocha, girando em torno de uma estrela, num universo onde nada é garantido. E é exatamente por isso que o conhecimento importa. A curiosidade nos impulsiona a entender, prever, proteger. É o que separa o caos do avanço. E é por isso que este canal existe, para explorar os limites do que sabemos e do que ainda não entendemos. Se você chegou até aqui, é porque compartilha da mesma curiosidade. Então aproveite esse momento para valorizar o que temos e se preparar para tudo o que ainda podemos descobrir. E se ainda não baixou, acesse agora o e-book exclusivo do canal. Segredos inexplicáveis, sem mistérios reais que desafiam a ciência e a história. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai se surpreender com o que há lá dentro. E claro, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque enquanto o sol ainda brilha, a gente continua investigando os grandes mistérios da existência. Até o próximo vídeo.